Olá, sejam bem-vindos a mais uma visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 2 de dezembro de 2024. O ano já está realmente indo embora. Nós fizemos uma mudança, já falei isso na semana passada, na visão global, e repito aqui, a gente mudou para segunda-feira, se bem que esse daqui está sendo publicado na terça, porque eu tive um problema pessoal e não foi possível gravar na segunda-feira. Mas agora a gente vai fazer as semanas fechadas, né? Pegam-se as semanas inteiras. Então essa daqui a gente pegou os dados conforme fechou no dia 29 de novembro, que foi a última sexta-feira, e aí vamos analisá-lo a partir deste prisma, tá? Essa semana teve aí que passou, né? Teve aí um problema bastante complexo, porque o nosso ministro da Fazenda, o nosso ministro da Economia hoje em dia, né? é, Foi apresentar um pacote de ajuste fiscal que só aumentou a incerteza, não resolveu o problema e só aumentou a incerteza. Eu venho falando aqui que o Brasil está gastando como se não houvesse amanhã. Isso vai ter um custo, né? Vai ter um custo alto. Semana passada também teve um leilão de títulos do Tesouro e não teve comprador suficiente, né? O que significa isso? Significa que os investidores, né, aqueles que compram títulos do governo, não acreditam que o prêmio que está sendo pago é suficiente. E ele já está mais de 7 e poucos por cento acima da inflação, né? Quando você vê lá o título longo IPCA mais 7 qualquer coisa, significa que o nosso título está pagando 7 e qualquer coisa por cento acima da inflação oficial, né? Que a gente sabe que não é aquela que a gente paga lá no supermercado, na farmácia, etc, né? É muito maior a efetiva, mas infelizmente a gente não tem como demonstrar isso ipso facto, né? Então fica como sendo oficial. Oficial é o IPCA, né? E aquilo que é somado ao IPCA nos títulos longos da dívida pública brasileira é o prêmio, tá certo? E o prêmio é aquilo que o investidor aceita receber pelo risco que ele está correndo de perder dinheiro, até de um default, né, de uma falta de pagamento, uma moratória da dívida, né, que pode acontecer. Então é um risco que ele topa, tá certo? Se o mercado fica mais arriscado, e o mercado brasileiro ficou mais arriscado na semana passada, ele não aceita. Vai precisar pagar mais para ele aceitar o risco. É nessa situação que o nosso Brasil varonil está enfrentando com este péssimo governo em termos econômicos e fiscais. Eu pessoalmente considero que está péssimo em tudo, né? Mas aí fica a critério de cada um. Agora, econômico e fiscal está um desastre, né? Isso é técnico, não é ideológico, tá certo? E eu lembro que eu também tinha algumas críticas, ainda que fosse o Paulo Guedes no governo passado, eu também tinha certas críticas àquilo que estava sendo feito, tá certo? Bom, consequência, os juros de 5 anos, né? Aqui a gente consegue utilizar os 5 anos quando é colhido na bolsa, os mais longos não oferecem um resultado palatável na nossa visão. Então, de 5 anos subiu 4,66% desde o dia 13 do 11. Não subiu muito antes, né? Essa alta aqui foi essencialmente depois do anúncio do desastre, melhor dizendo, do pacote de ajuste fiscal, né? Que veio na semana passada. E aqui a gente vê, né, tendência franca de alta, não tem dúvida, a volatilidade abriu pra caramba, né, ele chegou a bater na segunda volatilidade, que é algo difícil, né, raro, não raro, mas só eventual, né, de acontecer nos juros. Geralmente quando ele bate, ele volta. Mas quando a gente olha a tendência macro, tendência de longo prazo, ele deu um salto, né, e ele vai levar a média de 21 com ele, a de 55 com ele, naturalmente. Então, significa o quê? Que a nossa tendência macro, né, a nossa tendência estrutural dos juros é de alta. E, gente, se vocês me acompanham aqui, vocês estão vendo que eu estou falando isso há mais de ano. Há mais de ano, porque o ano passado, né, em 2023 e também em 2022, que já estava se recuperando da pandemia, eu falei, os juros vão aumentar, principalmente depois de 2023.
né? Que vai ter um governo pedulário, um governo que gastador, um governo despreocupado e descompromissado com a economia como já foi antes. Ah, mas o governo anterior desse cara aí foi melhor. Não, não foi. Acontece que houve um contexto internacional muito favorável. Então, a gastação não apareceu tanto. Tá certo? Houve um boom das commodities e o Brasil ganha muito com commodities. Agora não. Agora a gente está saindo de uma pandemia. A gente saiu de uma pandemia. Né? A gente saiu já de uma terra arrasada. Que não estava arrasada. Tinha um superávit muito grande. Né? Que gastou-se em poucos meses. Então isso daí já deu o tom do que seria. Né? A gente vive um problema fiscal enorme no Brasil. E não adianta ficar aumentando o imposto. Porque chega uma hora que o risco de você fazer coisa errada, né? Eu tenho muito cuidado para não fazer coisa errada, porque eu tenho muita preocupação de ter problema com fiscalização. Né? Então eu não faço nada de errado. Mas muita gente faz. Né? Existe muita informalidade do Brasil, existe muita manipulação de dados. Vocês sabem disso. Né? Quem aqui não foi comprar alguma coisa e a pessoa perguntou se você realmente precisava de nota? Quem aqui já não foi no médico, no dentista e ele perguntou antes de te falar o preço com nota ou sem nota? Né? É isso. É assim que acontece. Tá? E juros não, impostos, né, tributos demais levam à sonegação, levam à inadimplência, levam a uma série de problemas. Tá? Não resolve. Tributação excessiva não resolve. Nós aqui no Brasil, né, não nós aqui que estamos aqui agora, mas como brasileiros, a gente fez uma Inconfidência Mineira porque a coroa portuguesa estava cobrando 20% de imposto. Hoje a gente paga praticamente, sei lá, 40 e tantos por cento e fica todo mundo quietinho. Né? Não todo mundo exatamente, mas a maioria, né, paga. Tem gente aí falando que não come dólar. Uma estupidez, né, uma burrice. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui na Bolsa de Valores antes de falar do dólar. A Bolsa de Valores naturalmente sofreu um pico invertido, né? Um pico de baixa. Ela entrou em tendência de baixa. Tá? Então, é uma beleza para ganhar dinheiro aqui, porque é só você entrar vendido. Né? Entrar acreditando na queda. Tá fácil. Cada subidinha que ela dá, você vende, ela cai e você ganha dinheiro. Né? O contrário dos juros. Na visão mais estrutural, a média de 55, que já estava quase tocando a de 233 a longa, tocou. A de 21. Aliás, não, estou falando bobagem aqui. Essa daqui é a de 21. Né? A média de 21, que estava quase tocando a de 236. De 233 tocou. A de 55, que é a intermediária, já estava em queda. Olha o movimento que fez. Ela vai puxar essas duas médias mais curtas, né? A curta e a intermediária. A de 21, essa semana vai para baixo da 233. A curta vai para baixo da longa. E a intermediária está a caminho. O que significa isso? Significa que estamos entrando numa tendência estrutural de baixa. Isso é péssimo. Como índice de bolsa, isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Fazer o quê? Quando a gente olha agora para o dólar, o que o dólar fez? Igual os juros, deu um pico. Passou de 6. Né? Já bateu 6,10 aqui enquanto eu gravo. Não está aparecendo aqui no gráfico ainda. Mas já bateu 6,10 e voltou. Não tem jeito. A gente teve a maior fuga de dólares, fuga que eu digo, saída legal de dólares, que a gente já teve desde 1982, ainda era o governo militar. Eu tinha 11 anos de idade, estava começando a aprender a mexer no computador, né? Naqueles TK de teclas de borracha, né? Sei lá o que era aquilo exatamente, não me lembro mais. Tinha um até que era uma telinha, um teclado
plano, né? Com um tecladinho de membrana, né? Processador Z80, né? Os mais novos nem sabem do que eu estou falando, né? Nem fazem ideia, a não sei que tenham lido os livros da história da computação recente. Pois é, o dólar entrou numa tendência de alta, subiu 4,24% e não vai parar. Não vai parar, infelizmente. Por que isso acontece, gente? Porque dólar é a moeda mais segura que se tem hoje em dia com capacidade comercial. Ah, existem outras moedas mais seguras? Ou tão seguras quanto? Existem. O franco suíço, existe a libra esterlina, se bem que a libra esterlina sofreu demais na pandemia, demais da conta. Tá? Eu já tenho minhas dúvidas, mas ela tem um lastro muito bom. Tá? Então ela ainda é vista de uma maneira como, como reserva. Né? O franco suíço mais, porque ele tem um governo mais responsável. Né? Ele não sofreu tanto, então é uma qualidade de vida muito alta na Suíça. Então, geralmente o franco suíço tem sido aí a melhor referência de reserva de valor em moeda, né? Porque a melhor reserva de valor ainda é o ouro, tá certo? Que a gente analisa nas visões quinzenais globais macroeconômicas que acontecem intercaladas com essa. Então o dólar, né, ele é a melhor reserva comercial e não vai deixar de ser em tão pouco tempo. O euro tentou ser uma reserva de comercial, conseguiu na Europa, mas não conseguiu fora dela. É muito raro que algum país tenha reserva em euro. Ele pode ter um pouco, mas não tem de forma majoritária. Isso vem todo de uma história, né, do Tratado de Bretton Woods, que aconteceu lá na década de 60, que vinculou o dólar ao ouro, né, e assim por diante. Isso aí você tem que conhecer um pouco mais de macroeconomia, que é alguma coisa que a gente fala nos nossos cursos que envolve esse tipo de conceito. Então, dólar aumentou e ele vai continuar para cima. É outro também que não está difícil ganhar. Ele caiu um pouco mais forte, compra, compra, tá certo? Eu, por exemplo, opero na Bolsa de Chicago. Eu não sou louco trazer dólares para cá. Deixa lá, né? Deixa lá. Eu até gastava um pouco no meu cartão, numa conta que eu tenho nos Estados Unidos. Mas deixa lá agora, não quero nem gastar. Gastar só o que eu ganho em reais aqui. Né? Só se precisar. Né? Cada vez está mais difícil ganhar reais, né? Não tá fácil, não. Quando a gente olha o estrutural do dólar, pura tendência de alta. Pura tendência de alta. Com um pico. Bom, ele esticou demais, ele vai retornar, né? Porque todo ativo que estica muito rápido, ele volta um tanto. É como você esticar uma mola ou um elástico, né? Ele volta. Mas a cada vez que quando você estica muito, ele volta, nem sempre ele volta na posição original, né? Ele normalmente perde um pouco essa elasticidade, por assim dizer, tá? Então, ele estica, ele volta, mas ele puxa aquele ponto que ficou um pouco mais. E assim vai. Então, tendência do dólar alta, pura de alta. Tá? Tendência estrutural. Também não é o momento de vocês comprarem dólar a 6,10, né? Tentem pelo menos ter um cuidado aí de comprar quando ele cai. Né? O brasileiro é mestre em comprar quando sobe e vender quando cai. Ou seja, ele perde na ida e perde na volta. É impressionante como nosso povo é sem noção para fazer essas compras. É impressionante. Cripto continuou a ascensão, né? Subiu bastante. Meus bitcoins subiram mais de 90% em relação ao meu preço médio de compra. Né? Tô ótimo, estou feliz da vida. Aí não era pouco. Mas percebam que ele começou a entrar numa correção. Né? Os candles ficaram vermelhos. O Master, que é um dos nossos melhores indicadores, muitas vezes ele supera até o Maximus, que é o melhor indicador, na minha opinião. Mas ele ajuda demais a leitura. E ele entrou no vermelho, mas lá acima de 38,2, ou seja, correção, gente. Não é tendência de baixa, é correção. Ele não cai para baixo
da linha base da boca do crocodilo, a linha verde. Tá? Não cai. Nessa condição ele não cai. Ele subiu 16,62%. Tá? Tem que chegar uma hora que ele vai corrigir, não tem jeito. Tá? É saudável que isso aconteça. E aqui é um conjunto de criptos, né? Porque eu estou olhando o ETF nacional Hash, que é vinculado a um ETF lá na Bolsa de Valores de Nasdaq, em Nova York. Tá? Então, ele está se aproximando de uma correção. E correção aqui pode acontecer de uma maneira um tanto quanto lateralizada e às vezes até subindo um pouquinho. Tá? Pode ser só um movimento mais ameno de subida. E é correção. Ok? Muito bem. Agora, os setoriais da bolsa. O agro, nosso belíssimo agro, subiu 1,73. É herói. Nosso agro só tem herói lá. Né? Mas ele está com muito pouca força. Né? Olha o Maximus, o Master, muito pouca força. Ele está oscilando. Então, cuidado. Cuidado em qualquer atuação aí em ativo que seja relacionado ao agro. Tá? Financeiro caiu forte, como a bolsa, mas já encontrou um suporte, já deu uma estabilizada, caiu 5,97, quase 6. Ele já lateralizou um pouco o Master aqui. O Maximus já deu uma subidinha. A mordida do crocodilo ainda continua indicando baixo. Isso daqui é uma correção, tá, gente? É uma correção. A tendência é de baixo, está abaixo da média de 233. Vai ser difícil ele sair dali. Tá? Mas ele já deu uma segurada. Tá? Porque nossos bancos são fortes, são bons, são estáveis. E os bancões, né, num governo como que a gente tem, ganham dinheiro adoidado. Né? Enquanto o pessoal está quebrando, está fazendo dívida, tá, eles estão ganhando dinheiro. Tá? É assim historicamente. Tá? Os bancões ganham dinheiro nas crises. Não se iludam. Ganham mais do que na bonança. Tá? Quando está tudo bem para eles, eles não estão bem. Não estão bem, né? Mas estão bem, continuam bem, óbvio. Depois vem aí o consumo, né? Que também sofreu uma forte queda, está ainda numa tendência de baixo, não encontrou suporte, deve cair mais um pouco. Tá? 5,21 e ainda deve cair mais um pouco. Lamentável. Depois vem as companhias elétricas, né, que caíram também, já passaram para baixo do zero no Master aqui, ainda não entraram no vermelho. O Maximus ainda não passou para baixo do zero, mas está quase. A mordida do crocodilo tentou indicar uma possível alta aqui, mas não é, era só uma correção que sofreu. Né? A tendência aqui é cair mais um pouco, mas ela deve ter uma correção muito em breve. Tá? É um mercado mais resiliente, deve suportar bem. Depois vem os materiais básicos, que também enfrentaram uma alta, 4,39, uma bela de uma alta contra a bolsa, né? Mas não acredite que isso continue por muito tempo. No momento, o indicativo gráfico é de continuidade dessa alta. Ele deve ganhar mais um pouco de espaço aí para depois ter uma correção. Certo? Não deve cair tanto. Tá? Tem empresas fortes aí dentro, como a Vale do Rio Doce. Tá? Depois vem utilidades, que normalmente também é resiliente, mas passou por uma força baixista significativa. Está passando para baixo da média dos 233, ou seja, está entrando numa tendência estrutural de baixa. Não caiu tanto abaixo do zero, mas a configuração é de continuidade dessa queda. Tá? Vai encontrar suporte muito em breve, provavelmente, na segunda volatilidade aqui. Certo? Depois vem as indústrias, das grandes indústrias, que está bem lateralizado, subiu um pouquinho. Parabéns para este mercado, mas olha, não tem força, tá? Vai continuar lateralizado. Não tem força para tomar um direcional. Certo? Depois vem aí as médias e grandes, né? As indústrias médias e grandes, que essas sofrem mais, né? Sofreram um pouco mais, 1,43, estão em tendência de baixa e devem cair mais um pouco, apesar deste candle aqui ter segurado.
ter segurado um pouquinho o movimento, ele está quase dentro do anterior. Ele pode ser que ele fique aí um pouco mais preso. Tá? Não tanto quanto as pequenas que vêm a seguir. As pequenas subiram os juros, ela vai cair. Né? Esse índice vai cair. Porque as pequenas, em geral, estão mais alavancadas. Então, caíram aí 3,24 e ainda há espaço para mais queda. Tá? Não tem nenhum indicativo de parada desse movimento. Certo? Por fim, os fundos imobiliários, que eu já tenho falado há tempos que anda mal pra caramba. Né? A gente está aqui praticamente no mesmo nível que a gente estava um ano atrás. Certo? E encarando um movimento de baixa. Né? Já está no negativo, quase 0,6%. E estamos encarando aqui mais um movimento de baixa. Então, não é hora, na minha opinião, ainda não é hora de comprar fundo imobiliário. Tá? Você vai amagar uma posição negativa por um período razoável. Se você gosta de fundo imobiliário, beleza. Minha sugestão é, coloca teu dinheiro na renda fixa, que não esteja travada, né? Não pega nenhum CDB de 3 anos, não. Tá? Porque os juros vão aumentar e você vai deixar dinheiro na mesa, certo? Ou você compra título de IPCA mais 7,5%, 8%, daqui a pouco vai chegar nos 8%, né? Se já não chegou enquanto eu estou falando aqui. Ou compra dólar, ou compra ouro, né? Ou algum fundo atrelado ao ouro, ou compra ouro de fato. Né? Eu prefiro comprar um metal de fato, o metal que eu digo na bolsa, né? E espera, porque não é a hora de você estar comprando fundo imobiliário. Você vai perder para o mercado, certo? Não é a hora. É um mercado que desvalorizou muito na pandemia e ainda não se recuperou. Tá? Ele teve um pico de recuperação, mas já foi para o saco. Tá? De um ano para cá, se você pegar o valor de hoje e pegar de um ano atrás, ele está na mesma. Tá? Até um pouquinho abaixo. Então, cuidado com esse povo aí falando super bem de fundo imobiliário. Eu gosto também de fundo imobiliário, tá? Sou fã. Mas desfiz as minhas posições antes da pandemia, tá? Porque eu percebi que ia ter uma queda abrupta no mercado. Antes do carnaval de 2020, eu desfiz tudo e não montei de novo. Tá? Ainda não enxerguei espaço para montar de novo. Quando eu enxergar, eu vou falar aqui. Mas eu ainda não enxerguei. Então, para com esse negócio de ficar comprando picadinho. Isso é bom, né? Você deve pegar os rendimentos ou os dividendos e comprar mais. Tá? Mas não é hora de comprar bolsa, nem hora de comprar fundo imobiliário. Não é hora de comprar bolsa brasileira, obviamente. Tá? Ah, teve empresa aí que subiu pra caramba. A Embraer, por exemplo, tava pouquinho lá no começo do ano, subiu. Acontece. Né? A gente aqui olha índices da bolsa e setoriais. Acontece uma ou outra de despontar, certo? Algumas pessoas dão sorte. Algumas pessoas fazem all-in, põem tudo lá e ganham. Eu, por exemplo, fiz uma posição muito grande em ETF de cripto, que está dando 90%. Né? Um pouco antes aqui eu estava olhando, está dando 90% de ganho. Tá? Já tem meu stop lá, rente, né? Porque se ela cair, eu garanto a posição. Tá certo? Dei sorte. Eu acreditava que ia subir? Acreditava. Tinha convicção? Tinha convicção, mas tinha um risco. E eu tomei o risco, mais alto do que eu costumo tomar. Foi bom, foi legal, né? Está sendo legal. Mas o que eu estou enxergando para a bolsa, de uma maneira geral, inclui fundos imobiliários agora, fica de fora. Pelo menos na posição comprada. Se você quiser entrar, entra vendido. Se você souber operar opções, opere opções. Tá dando para ganhar muito dinheiro com as opções. Tá? Mas a gente não pode falar aqui porque é um mercado mais sofisticado, um mercado derivativo, que a gente só fala nos cursos específicos. Se você quer comprar bolsa, compre bolsa americana. Você consegue comprar no Brasil com as ADRs. Eu não recomendo. Acho melhor abrir uma conta lá e comprar lá. Mas é possível. Tá? Se você não consegue se desprender desse paradigma tolo de não colocar seu dinheiro numa conta americana,
tudo bem, compra a DR. Você consegue comprar de tudo por aqui. Mas olha antes para não fazer besteira. Tá? Nosso curso finalmente está saindo. Tá? Faça. Vai ter uma promoção arrasadora no comecinho, no lançamento. Faça, entre e faça. E daí, pelo menos você vai saber ler o mercado. Minimamente. Tá certo? Muito bem. Já dei meu recado. Né? Falei o que eu sinto. Eu espero que vocês deem ouvidos, porque eu estou falando isso há bastante tempo. Né? E nos vemos nesta visão brasileira no dia 16 e na global macroeconômica na semana que vem, dia 9, se eu não estou enganado. Tá bom? Um abraço a todos e até lá.